Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Olhamos para a vida com o mundo físico, para o mundo físico, e fisicamente enxergamos uma realidade que se apresenta diante dos nossos olhos e não podemos negá-la. Assim foi durante toda a história e transcrita através até da Bíblia, com relato de situações de guerra que o povo santo de Deus, o povo de Israel, teve que passar e, pelas mãos de Deus, encontrou a vitória. Vemos uma situação dessa quando a esperança tinha terminado, o povo estava cercado junto ao rei e havia uma fome tremenda porque o exército da Síria, através de Ben-Hadad, cercava Samaria, sem que pudessem sair da cidade, dos seus muros. Não podia entrar alimento e eles estavam desabastecidos. Um exército enorme estava lá fora, esperando que esses morressem ou se entregassem totalmente ao rei Ben-Hadad. O que o rei Ben-Hadad queria era não só a destruição, mas a humilhação do povo de Israel. Porém, aconteceu um fato diferente. Eliseu, que vivia aquela época e era um profeta, foi procurado pelo rei com ira, indignação, porque sendo profeta, não pediu a Deus pelo povo e o povo passava aquela situação. Era isso que pensava o rei. Mas, na verdade, Eliseu vivia em retidão e o povo, o rei, bem. Mas Eliseu trouxe uma resposta de Deus e disse: Esse povo não será exterminado, é meu povo, ainda é meu povo, mesmo sendo por vezes mal governado. E o que ele veio a dizer foi o seguinte: Diga ao rei que amanhã a essas horas haverá tanto alimento em Samaria que o alimento será vendido de forma que todos possam adquirir, tão barato será. O capitão da guarda não creu, mas à noite Deus se moveu. Vamos ver o que Deus fez? Está em 2 Reis 6, versículos 6 e 7. Vamos ler. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Vou ler o 8, para vocês entenderem. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestido, e foram e as esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e também ali tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os com os outros: não fazemos bem. Esse é dia de boas novas e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Então abriram os portões, foram até lá, viram que era verdade, os sírios tinham abandonado o acampamento e havia abundância de comida, de roupa, de prata, de ouro, que eles apressadamente
Ao saírem, nada levaram. Fugiram como loucos. Fogem, tomados por pavor. Pavor que Deus infundiu no coração de cada um. Amado, amada, lutamos uma guerra muitas vezes em todas as áreas de nossas vidas, através da nossa visão material, a nossa visão que temos do mundo. Quando há uma realidade espiritual que não conseguimos ver e não atentamos. Essa realidade espiritual faz toda a diferença. Porque é nessa realidade espiritual que grandes batalhas se desenvolvem. Os anjos de Deus, os demônios que querem cercar a vida das pessoas no mundo. O diabo odeia o ser humano. E alguns loucos ainda ficam batendo continência para o diabo. Mas entendam, Deus não está morto. Deus observa tudo porque quando tudo parece estar consumado, Ele sorri e diz: acabou? Agora é minha vez. É no final, quando pensam que a frase terminou, que há um ponto final, que Deus começa a escrever a sua vontade. Entenda, podemos estar cercados por todos os lados de situações, de aflições, de coisas que não queremos. O Brasil pode parecer perdido, mas não está. Deus escolheu a nação brasileira para ser porta-voz dele no mundo. E não interessa se virão exércitos sobremodo numerosos, como tem o exército chinês, não importa. Pode vir 2 Chinas, 3, o mundo inteiro. O Senhor é Deus. E Deus não deu sua palavra final a respeito das coisas das nossas vidas, até da nação brasileira. Assim sendo, amado, assim sendo amada, os nossos olhos veem, e o que veem não gostam. E o que vem são cenas de opressão, de total desespero, de derrota. Parece então que tudo que está pintado carece da luz, do entendimento, da razão, do raciocínio, da lucidez. Mas o que acontece verdadeiramente é uma batalha forte no mundo espiritual. A pergunta que fica: no meio das trevas haverá fé? No meio da luta se levantará o soldado que foi lançado ao chão, com todos os motivos para entregar os pontos. Ainda creremos na vitória? Quem é você? No que você crê? Onde está o seu Deus? Amado, amada, Deus ainda não escreveu e ainda não pôs um ponto final nessa história. Verão o Deus que servimos quando Ele mover simplesmente as suas mãos. A vitória para você hoje. Sim, eu declaro que a vitória é sua. Receba e entenda, nada pode derrotar um filho de Deus, nem as trevas absolutas, nem o inferno todinho junto, arregimentado contra apenas um que é de Deus. Um, não precisa ser 2, não, um. Sabe por quê? Há uma palavra em Lucas 10:19 que diz assim:
Jesus disse: Eis aí vos dou poder, poder, poder e autoridade, autoridade. Eis aí que vos dou o poder e autoridade sobre escorpiões e serpentes e todo o poder do inimigo. Quem são os escorpiões? Quem são as serpentes? E quem é o inimigo? Eis aí que o exército de um homem só que crê em Deus é o suficiente para derrotar todo o exército de Satanás. Então entenda, não há como vencer os homens de Deus. Basta um que tenha fé, um. E somos tantos, somos milhares, talvez milhões, de homens, de mulheres, que creem em Deus e não podem ter a sua fé abalada e perdida. Então entenda, amado, então entenda, amada, Deus ainda não se manifestou a respeito da nossa luta, da injustiça que sofremos, da opressão que vem contra nós, das situações aflitivas. Porque quando Deus disser ao seu anjo, vá, acabou tudo quando ele diz apenas simplesmente, vá. O anjo virá como um raio e será tanta luz vinda de Deus através desse anjo que as trevas sucumbirão instantaneamente. Entenda, tenha fé, aguarde, viva essa realidade, porque o Senhor é contigo e não desistiu de você, nem de mim, nem muito menos de todos nós. Algo mudará drasticamente, imediatamente, no estalo de dedos de quem tem poder sobre tudo. E no estalar de dedos dele, tudo mudará rapidamente. Quem ouve, entenda, e quem entenda, guarde a sua fé. Deus só precisa de um valente, um que crê e não duvide no seu coração. Assim como Jesus, veio a salvação da terra, apenas um que não duvide e creia realmente. E olha, como eu disse, nós não somos apenas um, nós somos muitos. E na mesma direção nos tornamos um com Deus. A vitória está anunciada nos céus e será liberada no estalar de dedos do nosso Deus. Creia, não desanime, creia. O Senhor é Deus e não há quem possa vencê-lo. Que a graça de Deus, o amor intenso, maravilhoso, sacrificial de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente, ó soldado de Cristo.